Olha, desde 1943, a Sociedade Brasileira de Cardiologia trabalha com empenho e determinação para transformarmos o cenário das doenças cardiovasculares no Brasil. Um exemplo é a sua parceria com o projeto 24 Horas pelo Diabetes, ao qual ela sempre ofereceu apoio. Afinal, o diabetes é um dos principais fatores de risco para doenças cardiovasculares como infartos, acidentes vasculares cerebrais, AVC, e entupimentos das artérias. E agora a gente vai conversar sobre o trabalho da SBC e a relação entre o diabetes e a saúde do coração com o Dr. João Fernando Monteira Ferreira, que já está aqui conosco. Boa tarde, doutor. Obrigada pela sua presença. E na condução desse bate-papo, teremos os oftalmologistas Rafael Andrade e Fernando Malherbe. E agora é com vocês, doutores. Obrigado, Regina. Seja muito bem-vindo, doutor João Fernando. Vamos começar aqui nossa conversa pedindo ao senhor que explique qual a relação entre diabetes e problemas cardíacos. Por favor. Olá, Rafael. Olá, Fernando. Parabéns ao CBO por essa iniciativa tão importante, com tanto impacto na saúde, não só cardiovascular, mas na saúde de todas as formas de todos os brasileiros. Como vocês já comentaram, a doença cardiovascular e suas duas principais apresentações, que são o infarto agudo do miocárdio e o acidente vascular cerebral, muitas pessoas quase contemplando, são as principais causas de morte no nosso meio, já a partir dos 35 anos de idade, incluindo homens e mulheres. E existem fatores de risco muito bem estabelecidos que levam a esses números. E como já dito por vocês, um dos mais importantes, o maior impacto é o diagnóstico de diabetes e do pré-diabetes. Diabetes chega a aumentar de 2 a 2,5 vezes a chance de um indivíduo ter o infarto ou ter o derrame, ou seja, alguma doença cardiovascular e suas complicações. Dr. João Fernando, durante nossa programação ao longo do dia de hoje, falamos bastante sobre o cuidado multidisciplinar do diabetes. Como a Sociedade Brasileira de Cardiologia atua para conscientizar a população sobre isso? Essa questão é muito importante, né? De uma forma geral, nós temos aquele olhar tradicional na abordagem de uma doença, pensando basicamente nessa relação entre o médico e o paciente. Tá? Nós sabemos que, principalmente as doenças crônicas, nós temos que ter um olhar multidisciplinar, das múltiplas abordagens sobre essa doença, e não só o olhar clássico, tradicional sobre esse fator de risco, mas também ter um olhar sobre fatores sociais e ambientais que estão vinculados a essa doença. E, nesse sentido, ter um atendimento de enfermagem, fisioterapeuta, psicologia, nutricionista, educador físico, é fundamental para a gente ter sucesso no diabetes. Infelizmente, o controle do diabetes não é alto. Isso não é uma realidade exclusiva brasileira. Você tem uma ideia, nos Estados Unidos, se considera que diabetes diagnosticado controlado, 20%. No Brasil, esse número está em 30%. Ou seja, mais de 70% dos diabéticos ou não têm o conhecimento da doença, ou não conseguem ter o controle da doença. Porque nós atingimos o sucesso no atingimento de metas de controle do diabetes, o trabalho multiprofissional, esse paciente ser exposto a diferentes estratégias em diferentes momentos da sua jornada é fundamental. Nessa pegada aí, doutor João Fernando, o povo quer saber, a alimentação saudável, atividades físicas, o não fumar, fazem realmente diferença quando se fala em cardiopatias associadas ao diabetes? Essa pergunta é interessante. Existe uma figura considerada clássica de uma das associações americanas de cardiologia, o American Heart Association, que ele apresenta os chamados 8 passos para se manter o coração saudável. Quais são esses 8 passos? Muitos deles que você já enunciou. A questão da dieta, a questão do cuidado com o peso, a questão de evitar o sedentarismo, ou seja, exercício físico, atividade física, o não tabagismo e a abordagem de fatores de risco clássicos de maior impacto. Diabetes, pressão alta, tabagismo, colesterol, e ano passado eles acrescentaram que seria o 8º passo para se manter um coração saudável, que é o sono saudável. Então, como bem colocado para vocês, essas atitudes, que dependem muito do
paciente, da comunidade, da família, são fundamentais para que a gente possa tanto evitar como tratar essa doença tão terrível. Qual que é aquele paciente com diabetes que precisa passar com consultas com o cardiologista? E esse paciente, com qual frequência ele deve procurar o cardiologista? Fernando, aí vem uma questão realmente muito importante. O diabetes é uma doença prevalente no nosso meio. Em torno de 8% dos brasileiros têm diabetes. E muitos não têm o diagnóstico. Então, primeiro passo, a oportunidade de diagnóstico vem de qualquer profissional de saúde. Os profissionais médicos, não só o cardiologista, não só o clínico, mas, por exemplo, o ginecologista, nós dizemos que é o clínico da mulher, não? O dermatologista, hoje, uma situação de ética muito grande por parte da população. Outros médicos, é muito importante eles perceberem, somente aqueles pacientes que apresentam fatores de risco de diabetes, história familiar, obesidade, sobrepeso, entre outros erros dietários, deve se alertar da necessidade de realização de exames de diabetes. O diabetes, por si só, já aponta para nós um paciente de alto risco cardiovascular. Então, existem diferentes ferramentas para a gente estimar o risco de evento cardiovascular de uma pessoa, mas a presença do diabetes vai fazer invariavelmente o risco cardiovascular dessa pessoa seja alto. Então, frente à presença do diabetes, além de todos os cuidados multidisciplinares, e muitos desses pacientes, necessidade de tratamento medicamentoso e não medicamentoso, a avaliação cardiológica, abuso, se há realmente doença cardiovascular já instalada, ela é importante. E isso sim, vale a pena no paciente com diagnóstico de diabetes, ele ter uma avaliação cardiológica incluída na sua rotina. Assim como é necessário ele ter uma avaliação da função renal, assim como é necessário ele ter uma avaliação de retinopatia por conta do risco de cegueira, entre outras complicações relacionadas ao diabetes. Doutor João Fernando, alguma coisa importante deixou de ser dita aqui? Uma mensagem para essas pessoas que estão nos assistindo aí, para que o coração bata forte e de maneira vigorosa aí para sempre? A primeira questão é a questão da oportunidade de diagnóstico. Diabetes em muitos dos indivíduos, assim como os outros fatores de risco relacionados às cardiopatias, como hipertensão, colesterol, eles são fatores de risco muitas vezes assintomáticos. O indivíduo descobre o diabetes, descobre a pressão alta, descobre o colesterol, no momento do diagnóstico a favor do miocárdio, derrame, no momento em que tem o diagnóstico da disfunção renal, no momento em que ele começa a ter perda visual. Então, essa é a primeira questão. Se preocupar realmente em fazer o diagnóstico precoce do diabetes. O segundo, uma vez feito esse diagnóstico, que esse paciente tenha oportunidade ao acesso a um tratamento multidisciplinar e ao acesso a tecnologias e medicamentos que são importantes e que vão proteger dessas complicações. Doutor João Fernando, muito obrigado pela sua participação aqui conosco no 24 Horas pelo Diabetes.